Oi, gente. Pois é, o Bolsonaro está querendo comemorar o golpe de 1964 e eu vou aqui explicar para vocês porque é golpe civil-militar e não revolução, e porque nós não devemos comemorar o golpe, e porque o golpe não foi feito para salvar o Brasil de uma revolução comunista. Então todas essas narrativas aí que estão vindo, que estão equivocadas, e tentar explicar o que é a história, o que é que o conhecimento histórico diz sobre isso, e explicar por que não se deve comemorar isso com base no conhecimento histórico. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Eu tenho uma sessão de diálogos com especialistas que eu estou atualizando com a entrevista do João Augusto Rocha, e vem uma outra entrevista muito interessante por aí. E o Filosofia Popular às sextas-feiras, e amanhã vai ter Filosofia Popular, tem um filme muito legal do Netflix que eu assisti com minha esposa, que eu vou analisar aqui no canal. Bem, primeira coisa importante, por que a gente chama de golpe civil-militar e não de uma revolução, como os militares chamam até hoje? Se vocês forem para as escolas militares, é muito comum ainda encontrar livros didáticos e professores chamando de revolução. Bem, o que diferencia uma revolução de um golpe é a participação direta da população na tomada do poder. Então, por exemplo, a população na França faz a tomada da Bastilha, liberta os presos políticos e parte para a tomada do poder. Isso é uma revolução. A população não simplesmente apoiou a revolução, como ela participou. Quando existe um golpe, nós estamos falando não da população em geral, mas de alguma fração de classe específica, alguma classe específica, que ataca o poder e que subverte esse poder instituído. Então aí você chama de golpe de Estado, né? Daí vem o nome, você rouba o poder do Estado para si, para essa fração de classe ou essa classe. Então, no caso brasileiro, é óbvio que foi um golpe de Estado feito por civis e militares. E que civis foram esses? René Dreyfus, no livro Conquista do Estado, analisa isso, e ele mostra que setores do empresariado e setores do alto comando militar realizaram uma articulação para a tomada do poder. E essa tomada do poder se deu não para salvar o Brasil de uma revolução comunista, que é o discurso que eles trouxeram, não para evitar que o Brasil virasse Cuba, ou o que o povo diz que é a Venezuela hoje, enfim, por aí. Não. Na época que aconteceu, não havia uma articulação forte da esquerda para uma ditadura do proletariado. Ela simplesmente não existia no início dos anos 60. Mas a esquerda estava forte no início dos anos 60, não numa articulação para a tomada do poder estilo cubano, não. A esquerda estava se fortalecendo pela via eleitoral. Sim, o PCB, naquela época, e o chamado Partidão, estava crescendo pela via eleitoral, e isso sim ameaçava setores muito conservadores, e na verdade João Goulart em determinado momento começou a significar uma ameaça, porque João Goulart começou a sinalizar na direção das chamadas reformas de base de uma aliança entre diversos setores da política brasileira. Que setores são esses? Ele estava sinalizando uma aliança entre o antigo trabalhismo, que vem da tradição de Getúlio Vargas e outras figuras ligadas ao trabalhismo. Então ele estava sinalizando uma articulação entre o velho trabalhismo, a nova social-democracia europeia, que na época, nos anos 60, na Europa, estava com força e que estava chegando ao Brasil e que estava começando a influenciar alguns partidos políticos, e o eurocomunismo do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, o Partidão, que também estava tendo uma participação eleitoral. Então, essa articulação política que o João Goulart ele estava sinalizando como, digamos assim, favorável a ela, e as reformas de base sinalizavam nessa direção de uma articulação ampla de esquerda progressista, era uma articulação que ameaçava, sim, os conservadores. Então não era porque eles vinha
uma ditadura do proletariado. Não, era porque pela democracia, pela via democrática, havia uma ameaça percebida pelos conservadores do Brasil se tornar um país menos desigual, mais igualitário, e aí era absolutamente necessário o golpe. Na verdade, o golpe ele já foi ensaiado na época do Vargas, Getúlio Vargas. Quando Getúlio se suicida, um dos motivos para o suicídio dele, em 54, foi justamente um temor absolutamente fundado, quer dizer, haviam razões concretas para isso, dele acreditar que o poder seria retirado dele à força. E por isso que ele se mata antes, antecipando um golpe. Na verdade, desde a década de 50, ali no início da década de 50, havia burburinhos de um golpe de natureza militar no Brasil. E o suicídio de Vargas aborta o golpe. Em 54 ele vai acontecer 10 anos depois, em 64. Então, essa narrativa pró-golpe, ela já existia lá atrás. E ela encontra em 64, em João Goulart, nesse discurso de João Goulart, que estava começando a querer articular uma frente progressista, a oportunidade da realização do golpe, sendo que um golpe que tinha sim apoio de parte da população, a marcha, liberdade com Deus, pela família e tudo mais. Eu sempre falo a ordem errada, mas é meio que de propósito, porque eu abomino aquela marcha. Então, mas vocês sabem do que eu estou falando. Mas ter apoio é diferente de ter a população participando ativamente da tomada do poder, e por isso se trata de um golpe e não de uma revolução. E fica claro também que não havia na esquerda uma articulação ampla e forte para a implantação de uma ditadura do proletariado. Existiam facções dentro da esquerda, bem pequenininhas, que defendiam a ditadura do proletariado antes de 64, existiam, mas elas só ganharam fôlego e só ganharam alguma relevância como a reação à repressão do golpe de 1964, golpe civil-militar de 1964. Quando o golpe acontece e depois, em 65, começa uma repressão muito forte, quer dizer, mesmo em 64 tem repressão, e aí nós vamos caminhando para uma repressão, uma escalada de repressão cada vez mais violenta, aí sim, parte das pessoas que eram do campo progressista começam a não mais acreditar em uma via pacífica e adotam a via armada. Isso não acontece com o PCB. O PCB, mesmo durante o período de repressão e da ditadura militar, continua acreditando que a estratégia tem que ser pela via institucional. Aliás, essa é uma das grandes críticas minhas ao Narlock no vídeo de ontem, porque ele omite essa estratégia do PCB, porque essa estratégia do PCB, ele omite, claro, porque ela contraria toda a narrativa falsa e falsificadora que ele queria construir naqueles livros lá de falsificação histórica, que são os guias politicamente incorretos, que na verdade são guias enviesados ideologicamente, visando criar uma geração de pessoas que não sabem o que aconteceu na história do Brasil e do mundo. Mas de qualquer forma, isso é muito importante. E além disso, além de saber que foi um golpe civil-militar e não foi uma revolução, além de saber que não havia um movimento forte articulado no Brasil para a realização de uma revolução em 64, uma revolução comunista e de caráter socialista, e isso não existia, então o golpe não nos, entre aspas, salvou disso. Além de tudo isso, a gente tem que ter clareza que o golpe não pode ser comemorado porque ele significou uma ruptura com a democracia e encaminhou o Brasil a entrar no rol de países que passaram por processos de repressão e de assassinato e de tortura de pessoas. Inclusive, provavelmente, Anísio Teixeira, um dos maiores educadores que esse país já teve, e por isso a relevância da minha entrevista com o João Augusto Rocha, que eu coloquei completa, agora estou colocando partes. Então, está aqui no canal na seção de diálogos. Anísio Teixeira, um dos maiores educadores desse país, tudo leva a crer, foi torturado e assassinado pela ditadura militar. Assim como Vladimir Herzog, jornalista, e muitas outras pessoas.
Inclusive crianças foram torturadas pelo regime militar e torturadas inclusive pelo ídolo do Bolsonaro, que é o Ustra. O Ustra, existem boas evidências para acreditar que ele colocou crianças para assistirem os pais sendo torturados, o que é uma forma de torturar crianças também. E tiveram crianças que foram agredidas, têm traumas diversos, as narrativas são muito amplas e as evidências bastante profundas em relação a tudo isso. Então, a ditadura militar é uma página das mais tristes e das mais terríveis que o Brasil já passou no século XX. O Brasil tem muita coisa complicada no século XX, mas se nós formos pensar qual o período mais negativo, destrutivo, violento, terrível da história mais recente do Brasil, que muitas pessoas, inclusive vendo esse vídeo, podem até se lembrar. Quando eu nasci, eu sou de 81, ainda havia ditadura militar no Brasil, a ditadura já estava caminhando para acabar, mas não tinha acabado ainda. Não é? Então, é super recente realmente. Nós estamos falando de um período muito próximo, historicamente, de nós. E por isso é tão importante a gente marcar a posição. A Defensoria Pública já está se movimentando, muitas entidades estão se movimentando para criticar, então isso não vai passar em branco. Vão haver críticas, vão haver manifestações. 31 de março não será um dia que vai ser, digamos assim, aceita essa narrativa de comemorar um período tão difícil da nossa história e tão negativo da nossa história. Que pessoas, jornalistas e políticos foram caçados e perseguidos. Foi um período que nós não tínhamos liberdade de expressão, pessoas foram mortas, pessoas foram torturadas, e não apenas os guerrilheiros. Mesmo os guerrilheiros, a tortura é uma coisa que sai da Convenção de Genebra e tudo mais, enfim, é altamente questionável, mas se não bastassem esses, nós sabemos que muitas pessoas que não tinham qualquer relação com a guerrilha armada, que não estavam participando de uma guerra, que simplesmente discordavam de um regime ditatorial, foram torturadas, foram caçadas e muitas delas foram mortas. Então esse não é um momento para se comemorar, é um dia para se lamentar. É um dia para estar de luto pelo que aconteceu nesse país. Enfim, gente, era isso que eu queria dizer sobre isso, sobre essa declaração do Bolsonaro, esse interesse aí dele querer comemorar essa data. E acho que o posicionamento das pessoas e das entidades, predominantemente, que eu tenho visto, eu tenho gostado bastante. Então acho que a gente tem uma frente ampla para criticar e não permitir uma certa nostalgia com esse período da história do Brasil. Era isso aí. Se você gosta do que eu faço, se lembre sempre de se inscrever no canal, pensar talvez em apoiar a gente no link do Apoia-se que está na descrição, se inscrever no Melios pelo link do canal, que significa que se futuramente você fizer compras pelo Melios, você vai estar ajudando o canal. Se você passar de R$100 em compras no Melios, você vai estar ajudando o canal. E divulgar o canal em outros grupos de WhatsApp, Facebook e tudo mais, que ajuda muita gente aqui. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.